onde tu estás, Ele vai, hoje a sua vida Ele vai mudar. Ele vai, hoje a sua vida Ele vai mudar. Agora presta atenção. Erga a tua mão, adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Louvado seja Deus. Há uma determinação do próprio Deus que incumbiu a sua igreja, os seus seguidores, para que fôssemos por toda parte anunciando uma tão grande salvação que dos céus nos foi enviada na pessoa de Jesus Cristo. Manto de provas nuvens. Hoje já se tem uma ideia que as afirmações que o Filho de Deus fizera nas praças de Jerusalém, de Judá: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é muito mais do que frases para impactar. Estava em xeque a nossa existência. E saiba você, ouvinte da palavra de Deus, uma vez que você veio à existência, você faz parte da eternidade. Deus não desperdiça tempo com nada. No livro da criação, os 2 primeiros capítulos, diz assim, que o homem é a obra bem acabada de Deus. E viu Deus que tudo era muito bom. Então a pergunta que não quer calar: onde você vai passar a eternidade? Uma vez que você é participante de uma eternidade. Daqui a pouco a gente vai ouvir também testemunhos e a poderosa palavra de Deus. Lembrando que a gente estará orando também com pedidos de oração. Você que está com um problema qualquer, venha. Deus quer fazer um milagre nessa tarde. Bem? Louvado seja o nome do Senhor. Está esperando só o... Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco você vai ouvir também testemunho daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Glória a Deus. Deus quer te ajudar nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Lute com fervor e fé, sem retroceder. Mesmo que o mal qualquer assole você, as lutas da vida logo vão passar. Confia porque Deus vai te ajudar. Ô mistério, se existe provação nos dias teus, abre o teu coração, abre o teu coração, entregue-se a Deus, pois tudo na vida Deus pode mudar. Confia então, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Aleluia. Não temas porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar nessa tarde. Deus vai te ajudar. Não temas porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Aleluia. Benjamin, todos estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus te chama nessa tarde. Troque esse fardo pesado pelo jugo suave de Jesus. Aleluia. Se existe provação nos dias teus, abre o teu coração, abre o teu coração, entregue-se a Deus, pois tudo na vida Deus pode mudar. Confia então, Deus vai te ajudar. Ô mistério, Deus vai te ajudar.
Deus vai te ajudar. Deus, não temas, porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar nessa tarde. Deus vai te ajudar. Não temas, porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. 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 Vem. Lembramos que há pouco tempo nós cantávamos esse hino, saiu uma senhora desesperada. O Espírito falou para ela que Amanda saia. A ajuda estava chegando naquele momento, porque a Bíblia diz que essa palavra é uma palavra viva e digna de toda aceitação. E nesta tarde, você tem uma Bíblia em casa? Talvez você pergunte, por que as coisas estão tão confusas? Por que tantas coisas espantosas estão acontecendo? A Bíblia diz que quando se aproximasse do fim de todas as coisas, Lucas capítulo 21, a seguir, coisas espantosas estariam acontecendo. Nem é preciso falar muita coisa. Você vê nas ruas da cidade, não só das metrópoles, mas de qualquer cidade, nossa cidade mesmo, uma cidade interiorana, coisas absurdas estão acontecendo. Ei, a Bíblia diz que isso é só o princípio. E eu pergunto, para onde iremos nós? Aonde você vai se refugiar? E lembre-se, não há saída, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a guarda, nem à frente. Essa terra está sendo preparada para o fogo. Para o fogo do céu, é fogo de Deus. Aonde você vai se abrigar? Deus resolveu que essa terra não tem mais jeito. É assim, não tem mais jeito. A única saída é você se refugiar em Cristo. O resto é balela, é utopia. Você quer ouvir a verdade? A Bíblia diz, Malaquias 4:2, que essa terra está sendo preparada para o fogo. Deus decidiu que não tem mais jeito. É só tirar os escolhidos, os salvos, para fazer uma nova terra. Apocalipse capítulo 21 diz: e vi novos céus e nova terra. Ora, por força da dedução, se aquilo que era velho agora se tornou novo, é porque houve uma transformação. Não há jeito, não há doutor, não há filósofo, ninguém pode impedir essa transformação que Deus trará sobre a humanidade, sobre a face da terra. Passarão os céus e a terra. Mateus 24:5. Todavia a palavra do Senhor se cumprirá. Nessa tarde, pode ser. Daqui a pouco você vai ouvir testemunhos gloriosos que Deus faz na vida daquele que crê. Aleluia. A palavra de Deus é daquele que crê. Aleluia. Quanto tempo você ficou debaixo das asas? Quanto tempo você preferiu o mundo se foi? Quantas vezes no deserto eu fui tua água? Quantas vezes no inverno eu fui o teu cobertor? Todo dia eu sinto o céu diferente, mas você fingiu que não vê. Mas o sol brilha no dia muito mais quente, mas você não sente e não crê. Tento chamar sua atenção, fazendo brilhar uma luz, mas você esqueceu do meu nome. Meu nome é Jesus. Tento chamar sua atenção, fazendo brilhar uma luz, mas você esqueceu do meu nome. Meu nome é Jesus.
te amo, te quero. Meu nome é Jesus. Deus, meu nome é Jesus. Te amo, te quero. Olha a banda assim. Te amo, te espero. Meu nome é Jesus. Venha como estás, vem pro meu amor, pois eu sou Jesus, tua meu cobertor. Olha a banda santa, olha a banda santa, aleluia, Deus, meu nome é Jesus. Todo dia eu faço o céu diferente, aleluia. Mas você finge que não vê. Faço o sol no dia brilhar muito mais quente, Deus. Mas você não sente e não crê. Deus chama a atenção, fazendo brilhar uma luz, mas você esqueceu do meu nome. Meu nome é Jesus. Tento chamar sua atenção, fazendo brilhar uma luz, mas você esqueceu o meu nome. Meu nome é Jesus. Te amo, te quero. Meu nome é Jesus. Meu nome é Jesus. Oh, Abadá, tu te chama nessa tarde, aleluia. Te ama, lava sério. Te amo, te espero. Ele te espera. Escuta agora. Ele te chama nessa tarde. Vem, meu amor. Aleluia. Deus. Eu te amo. Escute. Sempre te amarei, sou Jesus, teu Senhor, teu amor e teu Rei. Sempre te amei, sempre te amarei, sou Jesus, teu Senhor, teu amor e teu Rei. Sempre te amarei, sou Jesus, teu Senhor, teu amor. Eu te amo. Deus amou os homens de tal maneira, e se isso não é amor, foge o nosso entendimento o que é realmente um amor. Um pai que entrega seu filho inocente para que homens pecadores, malfeitores, pudessem escapar da condenação eterna. Amém? Eu queria ouvir também uma saudação do nosso irmão Marcos Valério Sater, também nessa tarde, nesse culto evangelístico, onde estamos no ID. Há uma sentença sobre nós, e a Bíblia faz uma pergunta também inquietante: como virão se não há emprego? Deus iria, está na cara, Deus iria tirar da sua igreja alguém para fazer essa obra. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. E é muito bom quando você entende que Deus é tão bom. E o que Ele quer de você? Só a sua subserviência. O Salmo de número 100, versículo 2 diz lá, ó: servir a Deus com alegria. Só isso. Jesus, faz a tua obra. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui um versículo
de número 127, a qual Salomão escreveu, e ele disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aleluia. Eu estava meditando quando chegamos aqui, e nós estamos aqui nesse culto, nessa noite, temos a certeza que é um aparato de anjos nesse local. Mas também deparamos aqui com um aparato da segurança pública nessa tarde, e me veio a palavra, pastor Celso, missionário Reinaldo, quando eu estava ainda servindo o exército, e nós estávamos, eu tirava guarda naquela noite, e com aparato ali, pessoas fortemente armadas com seus pau, com granada, vigiando ali a nossa corporação. E uma pessoa passou pela rua e trouxe esse versículo, que é há mais de 40 anos atrás: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não basta termos um aparato do exército, da segurança pública, mas se o Senhor não guardar a nossa vida, se o Senhor não guardar a nossa causa, a Bíblia diz que é em vão a sentinela. Aleluia! E glórias a Deus. E eu estava lembrando aqui que quando eu estava na cidade de Del Leste, no Paraguai, eu estava na igreja, eu tinha me afastado do caminho do Senhor. Eu atravessei ali a fronteira, comecei a caminhar, e eu entrei ali em um baile, estava longe do caminho do Senhor, e quando acabou aquele baile, no meio daquele baile entrou uma pessoa ali, falou para mim, bateu a mão, um homem de terno, no meio daquele local, e falou: aqui não é o seu lugar. E daquele momento eu saí para o lado de fora, chorando. Eu não sabia que eu estava embriagado naquele momento, tinha usado drogas. E ali aquele mesmo homem estava pelo lado de fora, do outro lado da calçada. Mas eu não falava ainda castelhano. E eu comecei a conversar, perguntei como é que eu faria para voltar para a minha casa. Ele olhou para longe, eu vi ao longe, e eu estava ali morando perto de uma casa, perto de uma igreja, que havia uma cruz iluminada naquela noite. E ele apontou para mim e falou: olha, siga aquela cruz, porque você chegará em casa. Eu comecei então a caminhar em direção daquela cruz. E eu vi que quando eu cheguei àquela cruz, eu cheguei da minha casa. Eu vi como a Bíblia diz aqui, Jesus disse, escrito lá no Evangelho de João, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. E ele está te convidando nessa noite. Não importa, meu amigo, meu irmão, a situação que você encontra nessa noite, não importa se o seu casamento está destruído, não importa se você está preso no caminho das drogas, da prostituição, ele disse: vem cobiçar. Oh, aleluia! E ele está te chamando nessa noite para trazer vida e vida com abundância. Aleluia. Aleluia. Então o Coríntios diz assim: isto é poder de Deus, isto é o poder de Deus, o Senhor nos estendeu as suas mãos, isto é o poder de Deus. Olha lá, bandaça, você crê no poder de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Para testemunhar, irmãos, tem que haver testemunho. Amém? A Bíblia diz que nós somos uma carta aberta. Aleluia! O mistério. E se somos mensageiros,
se somos seguidores, se somos discípulos, temos testemunho acerca daquilo que Ele obra em nossas vidas. Manto das nuvens. Quero ouvir também nosso irmão Tadeu, a se preparar para louvar o Senhor com seus hinos. Enquanto o nosso irmão vai trazer uma saudação, enquanto o nosso cantor ali prepara para trazer um desses belos louvores. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. É impossível não sentir a presença de Deus quando se louva, quando se faz uma referência àquele que é a razão da nossa existência. Saúde a todos com a tarde de salvação em Cristo Jesus. Nós estamos aqui neste culto, numa mesa aqui, não para apregoar a denominação A, nem a denominação B e nem C. Nós estamos aqui para pregoar o Evangelho e levar Jesus Cristo a toda a nação, que é um mandamento que Ele fez na igreja: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui nessa tarde de bênção aqui para trazer uma palavra de Jesus até a sua casa. Você que está na sua casa, onde você estiver ouvindo o som desse microfone, se posicione como um adorador de Cristo. Deus, Ele jamais nos abandona, né? Jamais nos abandonou. Eu quero deixar um versículo que está escrito em João 3, versículo 16, que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu te faço uma pergunta: o que levou a Jesus a morrer na cruz do Calvário? O que fez a Jesus se entregar na cruz do Calvário? Será que foi os romanos, os meros de Perso, que obrigou a Jesus a morrer na cruz do Calvário? A palavra de Deus diz que Ele se entregou, e foi por amor que Ele se entregou. Não foi por força, não foi por obrigação. Jesus não foi pela cruz do Calvário. Ele não foi obrigado a ir para a cruz do Calvário para ninguém ser obrigado a aceitar Jesus. Ele não foi por força para ninguém ser forçado a aceitar Jesus. Você não deve ser forçado. Você tem que vir por amor, porque Jesus amou o mundo. Ele amou, foi por amor que Ele foi na cruz do Calvário. Então é por amor que nós devemos aceitar Ele, entregar nossa vida a Ele, entregar nossa casa a Ele, entregarmos o nosso coração a Jesus, a nossa família. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o direito da salvação. Nós temos o direito da vida eterna. É nós que muitas das vezes perdemos a salvação por algumas coisas, por poucas coisas, por alguma lentilha, por algumas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Primeiramente, peço perdão a Deus pelos meus pecados e cumprimento a todos da Santa Amada Igreja com a paz do Senhor. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa para bendizermos o nome do nosso Senhor Jesus, né? Que Deus é bom o tempo todo. Espero que através das palavras, dos louvores, toquem os corações de todos os ouvintes aqui nessa tarde. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda honra e toda glória. Deus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça a minha voz. Filho de Davi, socorre em mim. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu
Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Você digital, olha aí. Como é que você vai jogar no celular? Vai ficar no seu computador depois. Tu pode. Deus maravilhoso. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Glória a Deus. Tudo nele posso, Senhor. Glória, 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 aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti.
e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Ai, milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Obrigado pela linda e rica oportunidade. Jesus abençoe a todos. Amém. E mensagem: entra na minha casa, lende calabaçu de quer. E olha que esse homem era um fiscal de rendas hoje, né? Jogou aquela sociedade ali de Jericó, rebandarabaçu de quebras. Ei, Deus está de olho em você, assim como esteve de olho em Zaqueu. Faça como Zaqueu. Convide-o para que ele venha morar
em ti. Sua casa significa deixar Deus habitar e morar em você. Olha como Deus está falando dos louvores. Quem sabe você que está afastado? Onde está você nessa tarde? Manto de provas. É para você mesmo que Deus está falando nesta tarde. Não é isso mesmo, irmão? Deus está chamando. Deus está chamando. Onde está você, Adão? Estou aqui. Alabandaçaio. José, Mateus, Vânia, Priscila, Marcos, onde está você? Vamos ouvir também uma saudação para a nossa irmã Cláudia, uma voz feminina que creio que pode também fazer uma grande diferença. Se não estou equivocado, no início da abertura desses trabalhos aqui evangelísticos foi falado sobre família. Amém? Fique atento. Amém. Uma boa tarde para quem nos ouve nessa tarde. A paz do Senhor Jesus possa entrar na sua vida e na sua casa nesta tarde. Assim como foi louvado aqui agora nesse louvor, que você venha convidar Jesus para entrar na tua casa. A tua casa coração, a tua casa vida, a tua casa de alvenaria, a tua casa família. Convida Ele para entrar na sua casa esta noite. Convida Ele para entrar na tua casa essa tarde. Porque eu digo para você que um dia eu estava precisando desse Jesus. E eu o convidei para entrar na minha causa, na minha situação. Eu estava com meu filho desenganado nos médicos. Os médicos não me deram nenhuma esperança. Mas quando eu convidei esse Jesus a qual nós estamos pregando aqui neste momento, Ele entrou na minha causa, Ele entrou na minha casa, Ele entrou na minha família. E Ele me resgatou lá do fundo do poço que eu estava. E Ele resgatou a saúde do meu filho. Eu não sei qual o problema que você tem atravessado neste momento, meu irmão, minha irmã. Mas eu digo para você que maior que todos os problemas que você tem atravessado é esse Deus ao qual nós estamos proclamando nesta tarde. Que você venha abrir o seu coração, que você venha entregar para Ele a causa que você diz, não tem mais jeito. Porque para mim não tinha mais jeito. Quando o médico chegou para mim e falou, não tem mais jeito para a tua situação, não tem mais jeito para o teu filho, eu disse, doutor, mas eu conheço um que tem jeito. O Deus que tudo pode. Eu entreguei a minha causa na mão dele. E quando o médico saiu da cirurgia do meu filho, ele disse, eu nunca vi uma cirurgia tão difícil ser tão fácil. Por quê? Porque Jesus entrou na frente. Então eu convido você nesta tarde a convidar Ele a estar com você. Aqui em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sozinho o fardo fica pesado e a gente quase não consegue carregar. Mas quando a gente convida Jesus, Ele nos ajuda a carregar o fardo. Que você fique com essa palavra nessa tarde, amém? Ele continua sendo o mesmo. Hebreus 13:8 diz a palavra de Deus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Estamos falando de um Deus que não tão somente salva, embora a salvação seja o maior milagre dado entre os homens, manto de provas, mas um Deus que cura também, liberta. Arrancou minha família do sanatório, por exemplo, um demônio de loucura. E nos dias de hoje não é tão difícil esse espírito de loucura atacar famílias, lares, em diversas situações. Ei, Jesus é o libertador, amém? Alabandaçaio. Diz a palavra de Deus, se verdadeiramente o Filho vos libertar, torna a frisar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é outro evangelho, é o mesmo evangelho que o Senhor Jesus nos deixara há cerca de 2 milênios atrás. É o mesmo, aleluia. Você crê? Agora essa palavra é para aquele que crê, aleluia.
E nós estamos falando para pessoas que têm sensibilidade e são capazes de se deixar ouvir pelo Espírito Santo de Deus. Quero ouvir também uma saudação do nosso irmão Reinaldo. Daqui a pouco, a pregação da palavra de Deus. Se você também precisar sentir que a oração pode fazer a diferença na sua vida, te encaminha até aqui, que estaremos orando por você nessa tarde. Saúde aos irmãos que estão nos ouvindo, aos que estão em casa, aqueles que possivelmente estão nos seus trabalhos ou chegando, aos policiais que estão nas guarnições, às pessoas que estão de outras denominações religiosas. Trarei aqui uma breve reflexão. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Me chama muita atenção quando Jesus ele caminha, e a história diz que ele caminha mais de 50 quilômetros para encontrar com uma mulher samaritana, que vivia num lugar chamado Sicar. Em algumas traduções diz que se chamava Siquém, e diz o seguinte: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda bem que ele mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e foi para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao filho José, e achava-se ali um poço, chamado Poço de Jacó. Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se ali junto ao poço, e era cerca de meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse a Jesus: dá-me de beber. Quer orar primeiro? É só isso daqui, irmãos. Essa palavra me chama muita atenção, porque essa palavra descreve que uma mulher estava ao meio-dia sentada. Jesus estava sentado ao meio-dia à beira de um poço, esperando por uma mulher que foi buscar água. Imagina, irmãos, a referência que temos é que num poço existe água, mas a água que Jesus foi oferecer para aquela mulher era diferente da água do poço. Era uma água diferente, era uma água que trazia vida e que trazia libertação. É justamente disso que estamos falando aqui nesse bairro, nessa tarde. O que nós vimos falar aqui não é nada diferente daquilo que está na Bíblia, talvez daquilo que você já ouviu na sua igreja. Como temos aqui pessoas recebendo oração, nós convidamos aqueles que estão em suas casas com algum problema de saúde, com algum problema, seja quadro depressivo, se você está com dificuldade em dormir, eis que o dia é hoje, a tarde é agora, e nós estamos falando, irmão, de uma mulher que estava sedenta, e não sedenta da água do mundo, mas sedenta da palavra de Deus. E Jesus apresenta para aquela mulher uma água diferente, uma água que ela nunca havia tomado, uma água que pudesse dar a ela a chave para a vida eterna. Irmãos, quem está falando com vocês é um ex-padre, alguém que usava batina, alguém que estava dentro da igreja católica, mas que um dia o Senhor chamou. E eu estou aqui, irmãos, para contar a cada uma das pessoas desse bairro o que Deus pode fazer na minha vida a partir do momento em que eu aceitei Jesus, a partir do momento em que eu me encontrei à beira de um poço, irmãos. Só que esse poço estava seco, não tinha água, não tinha nada, mas Jesus enviou homens e mulheres de Deus para ir naquele lugar e me oferecer água viva. E nesse momento, irmãos, há 7 anos atrás, quando eu conheci a palavra de Deus, porque o que eu ouvia antes era apenas um ouvir falar, era apenas uma mistura do mundo, algo cultural. Mas Jesus me mostrou algo diferente, irmãos, e eu passei por um quadro muito grave. Eu tinha um problema de hemodiálise, que eu fazia hemodiálise, tinha um problema renal crônico. E o problema renal crônico, vocês devem estar pensando, o que é isso? É uma doença que ataca os rins e que para os rins. Por que os rins param? Os problemas pode ser por hipertensão, diabetes,
doenças autoimunes, infecções, obstruções ou uso indiscriminado de remédio. Irmãos, eu não tinha nenhum desse problema, mas ainda assim eu fui acometido dessa doença. Mas há um Deus, irmãos, que liberta, um Deus que cura. E há 10 meses atrás eu fui chamado aqui no Hospital São José do Avaí, onde eu fazia hemodiálise, e eu recebi a notícia da minha cura. Irmãos, eu fui transplantado por honra e pela glória de Deus. E aí vocês ficam perguntando, mas isso aí não é comum? Não, irmãos, não é comum. O comum é que uma pessoa que está num quadro de hemodiálise, um quadro de diálise, um quadro de doença crônica, é que a doença não tem remissão. Mas Deus olhou pela minha causa, Deus consertou a minha história. E aí, irmãos, eu começo a pensar naquilo que está escrito lá no Salmo 119, verso 2, que diz: bem-aventurado aqueles que guardam seus testemunhos no mais fundo do coração. E é por isso que eu estou contando para cada uma das pessoas que estão me ouvindo, a você que é católico, a você que é de outras religiões, a você que é espírita, a você que não tem religião nenhuma. Há um Deus que responde por cada um de nós e que nos trouxe vivo na presente data. E eu quero falar com cada um de vocês. O Deus que estamos falando aqui, irmãos, não é um Deus que tira um filho do colo de uma mãe e coloca uma boneca de plástico. Não, é o Deus que faz. A mesma mãe que perde um filho no leito de um hospital é que olha para uma criança na rua, é que olha para uma criança que está lá sem um pai e sem uma mãe e que manda adotar. Deus eterno e todo-poderoso, é esse Deus que nos trouxe aqui, irmãos, na tarde desse dia. E é por isso que eu quero falar dessa mulher. Essa mulher é a prova viva, irmãos, que há 2000 anos atrás Jesus foi oferecer uma água diferente para essa mulher. E é isso que estamos fazendo aqui nessa tarde, irmãos, através de louvores, através de pregações, através de orações, é oferecer uma água diferente de que sai da tua torneira, uma água diferente da que está vendida no supermercado, porque aqui é água viva, é água que liberta, é água que chama por um compromisso diferente. Irmãos, o que eu estou falando aqui é muito mais, irmãos, do que as meras palavras de um ex-padre. É de alguém que viu um milagre acontecer nos próprios olhos, é alguém que viu ser curado no hospital, irmãos. O Hospital São José do Avaí é um dos hospitais mais creditados no Brasil. O site Glassdoor é o site que classifica os hospitais, está na pontuação quase 8, numa graduação de 10. Ou seja, irmãos, eu estava no melhor do hospital, mas o melhor do hospital que eu estava ainda não era o Hospital São José do Avaí. Era uma igreja que liberta, uma igreja que fala de um Deus vivo, não é uma igreja que fala de santo, não é uma igreja que precisa carregar nada nas costas, porque o sacrifício de Jesus, Ele já carregou os nossos pecados na cruz, todos foram pregados. Eu termino, irmãos, essa minha participação nesta cruzada, quando a mulher pede a Jesus a água. Ela se convence de que tudo aquilo que ela tinha vivido, tudo aquilo que ela tinha corrido era vento. E Jesus pede para buscar o marido. E ela disse que não tinha marido. E Jesus disse: respondestes bem, porque tiveste 5 e o que tens não é teu. Jesus não estava falando somente de uma mulher adúltera, mas Jesus estava falando de um povo adúltero, de um povo que tem um Deus vivo e ainda continua se prostituindo com deuses estranhos, deuses da macumbaria, deuses da feitiçaria, deuses do catolicismo, deuses do ateísmo. Irmãos, o que estamos falando aqui é de um Deus que liberta e cura, é de um Deus que faz uma obra em que põe o homem de pé para viver. Eu agradeço a poderosa oportunidade. Aleluia. Estamos falando de um Deus que liberta nessa tarde, manto de provas núbias. Você está ouvindo a palavra de Deus nessa tarde? Que Deus possa estar nessa tarde falando poderosamente no seu coração. Não creia na casualidade. Manto de provas núbias. Deus marcou esse encontro aqui nessa tarde. Talvez você fora surpreendido. É assim que Deus faz. Olha, eu creio que Deus está
fazendo uma obra muito específica aqui nesta tarde. Você não saiu da sua casa por acaso. Um poder, uma força sobrenatural está te movendo. A Bíblia diz: quem é de Deus ouve a voz de Deus. Sabe por quê? Você, para começar, é a imagem e semelhança dele. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a seguir. Você é parecido com ele. Então, se você ouve a palavra de Deus e alguma coisa te incomoda, alguma coisa te faz se aproximar, a querer chegar mais perto, é o Espírito Santo tocando nesse momento, porque a palavra de Deus diz que Ele fez você como a coroa da criação. Daqui a pouco a gente vai ouvir a palavra de Deus e continuaremos orando para as pessoas. Você que está na sua casa, conforme o nosso evangelista Carlos Vieira, ele falou aqui, pela fé. A Bíblia diz que para agradar a Deus, primeira coisa, você tem que exercitar a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Levantar a baixo daqui. Depois de cantar um louvor, eu já vou passar para o pregador. Pode ser? Canta você mesmo. Amém. Então, para mim.